Moloque ou Moleque é o deus ao qual os Amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes na Península Arábica e na região do Oriente Médio, cultuavam. Também é o nome de um demônio na tradição cristã e cabalística. De acordo com as escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloque. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração havia atos lascivos e oferendas de crianças. Estas eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloque, onde havia fogo que consumia ela viva. Tal fogo era considerado por esses povos como purificador, destruidor e consumidor. A aparência de Moloque era de corpo humano com a cabeça de boi ou leão, e no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumir os sacrifícios. Muitas pessoas o adoravam, porém, com o fortalecimento do povo hebreu e de outros reinos, tais povos foram desaparecendo, deixando o costume dessa adoração. Segundo a crença bíblica contida no Velho Testamento, pelas ordens do Criador, dadas ao povo hebreu através de Moisés, era expressamente proibida a adoração a Moloque, bem como entregar suas crianças a ele, e tal prática seria severamente punida. Jeremias 32:35. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Levítico 20, do 2 ao 3. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto, o povo da terra o apredejará. Me voltarei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Daí vem a origem da palavra moleque, desse ato repugnante. Se você chama um menino de moleque, você está basicamente ofendendo ele, chamando-o de sacrifício de demônio. Esse ritual antigo foi esquecido ao longo das eras, porém essa prática continua viva numa nova roupagem, que é a interrupção da gravidez. Essa prática atual de muitas mulheres derivou-se de uma prática antiga, onde você oferece seu filho para o demônio como adoração. Em defesa da interrupção da vida, construíram no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, uma estátua de Súcubus, um demônio. A primeira parte dessa discussão é científica. O argumento usado é que o feto não é uma vida e que a ciência não tem um conceito estabelecido sobre a origem da vida. Agora eu te pergunto, quem disse isso? Quem falou que a ciência não sabe quando começa a vida? A pseudociência, baseada em Big Bang e evolução, realmente não sabe. Agora, as ciências biológicas que estudam o corpo humano sabem a origem da vida há muito tempo, mais precisamente a embriologia. Pergunte a qualquer embriologista quando começa a vida e ele te dirá que a vida surge na concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, formam uma nova célula, o zigoto. Zigoto, do grego zigotos, junto ou separado, significa. Também denominado ovos nos animais, é a célula eucariótica resultante da fecundação, que ocorre entre dois gametas mutuamente compatíveis, sendo o produto final da reprodução sexuada. O genoma do zigoto é uma combinação do DNA de cada gameta, óvulo e espermatozoide, contendo toda a informação genética necessária à formação de um novo indivíduo. Depois da fecundação, o zigoto começa um processo ininterrupto de desenvolvimento, até o momento do parto. O DNA é que distingue cada um de nós. Tudo que é preciso para a vida está contido no código genético, metade do pai, metade da mãe, formando um novo DNA, o do filho. Se uma mulher recém-fecundada morrer num acidente e uma perícia por DNA for feita e encontrarem um zigoto dentro dela, aquele zigoto será contado como um novo indivíduo. A fertilização in vitro é outra evidência. O esperma do homem e o óvulo da mulher são fecundados em laboratório, e o zigoto é implantado no útero de outra mulher.
Depois de aceito no organismo, ele começa a se desenvolver. A criança que nascerá vai herdar as características do pai e da mãe, e não da moça que engravidou, pois o DNA, a matriz primordial, já determina os atributos da criança. Ou seja, a criança é um corpo separado da mulher. Se a criança e a mulher fossem um só corpo, a criança no útero da barriga de aluguel herdaria a genética e características dela, o que não acontece. Geneticamente, a criança não muda no útero, ela somente se desenvolve. A vida já está contida no código genético. A partir dali, a criança dependerá da mãe somente para se desenvolver. Só porque eu dependo de alguém e ainda não me desenvolvi, eu não sou uma vida? Um bebê depende da mãe para mamar, então ela não é uma vida. A criança ainda não desenvolveu a fala, então não é uma vida. A ciência sabe a origem da vida, então não diga que ela não sabe. Não diga que a mulher pode escolher pois o corpo é dela, porque não é. Uns dizem amontoado de células. Se você não é feito de células, você é feito de quê? A verdade é que defender a interrupção nunca foi algo científico, mas filosófico e ideológico. O segundo argumento é social. Em muitos países, o ato é amparado pela lei e aqui no Brasil, o ato é permitido em casos de violência e risco de vida da mulher. Primeiro, só porque está na lei não quer dizer que é correto. Escravidão antes era amparada pela lei, e escravizar é correto? Quanto à violência, qual deveria ser o proceder das autoridades? Punir o agressor e dar assistência total à mulher. E se ela não quiser cuidar do filho, dar todo o suporte necessário para a criança se desenvolver e viver sua vida. A mulher foi violentada, ok. Mas o que a criança tem a ver com isso? Ela é inocente, não deve pagar pelo crime do agressor. Não, mas a mulher vai carregar o peso do trauma. Infelizmente, o trauma da violência não vai sumir, independente da criança fazer parte da vida da mulher ou não. O que resta é lidar com o trauma e superá-lo. Interrupção da vida não vai resolver nada, nem os casos de violência, nem o trauma da mulher. Para resolver um crime, eu vou cometer outro crime. Que lógica irracional. Não existe justificativa para tirar uma vida inocente. Não, mas a maioria das mulheres não tem desejo ou condições de criar filhos. Nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. A mãe sempre é responsabilizada pela criança, e várias mulheres morrem em clínicas clandestinas. Bom, esses são os argumentos para justificar a interrupção. Eu te digo o que fazer. Não faça relação de forma promíscua e irresponsável, e não interrompa a gravidez. Se fizessem essas duas coisas, nenhum desses problemas acima sequer existiriam. Não se deve basear nas consequências para resolver os problemas, mas sim na raiz. Se for fazer algo que pode te matar, então não faça. Simples. Se você não tem condições nem desejo de ter uma criança, então não copule. É simples. Tem um vídeo onde uma mulher que defende interrupção diz que, então eu devo fazer relação só para reprodução e não por prazer. Basicamente, ela confundiu prazer com libertinagem. Depois de ouvir um comentário ridículo desse, você percebe algo. As pessoas desejam a libertinagem, querem ser promíscuas, mas não querem assumir a responsabilidade pelos seus atos, o que é impossível. Ações têm consequências. Você é livre para escolher, mas é escravo das consequências. Porém, você pode escolher a castidade, a honra. O ideal: a mulher deveria se manter virgem e o homem fazer celibato até o casamento. Mentalidade é a resposta. Perceba que somente uma mudança de mentalidade através da educação e moralidade resolveria 90% dos problemas humanos. Agora, se você escolher ser libertino, ir para a balada, dormir com várias pessoas, faça. Mas as consequências virão. Não reclame se virar uma mãe solteira. Não reclame se tiver que pagar pensão. Não reclame quando estiver cheio de DSTs. Não reclame se ficar sozinho e cheio de traumas. Você colhe aquilo que planta. Agora a visão bíblica sobre o assunto. Quem diz que a Bíblia não tem opinião sobre a interrupção da vida é mentira. Ela tem sim. Êxodo 21, do 22 ao 25. Quando homens brigarem, se ferirem uma mulher grávida e sair a criança,
porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Eu já corrigi o texto para poder ler, mas em muitas Bíblias está escrito aborto, o que está errado. No original hebraico existem duas palavras aqui, que é yatsá e yeled. Yatsá significa sair, vir para fora. E yeled significa criança, filho. E yeled tem raiz em yalad, que significa dar à luz, gerar, parir. Yatsá traduziram como aborto, e yeled eles ocultaram. Percebe-se esse erro no texto do nascimento de Jacó. Gênesis 25, 26. Depois saiu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe deu à luz. A palavra saiu aqui é yatsá. Se trocar ali pela palavra aborto, perderia o sentido do texto, dizendo que Jacó não teria nascido, mas que morreu, o que sabemos que não é verdade. A palavra certa para aborto é nefel, no hebraico. O texto de Êxodo é a respeito do dano à criança. Se fosse a respeito do dano à mulher, não haveria necessidade de mencionar uma mulher grávida. Citaria somente uma mulher. O Eterno sabe todas as coisas e existe em todos os tempos e não está sujeito a ele. Passado e futuro ocorrem de maneira presente em sua mente. O Criador mencionou a homens que ele já conhecia antes mesmo deles nascerem. Isaque, Jacó e Esaú, Sansão, Davi, Isaías, Jeremias, João Batista, apóstolo Paulo e o próprio Yahusha. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no útero materno, eu te conheci, e antes que saísses do ventre, te consagrei. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Isaías 49:1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. Yahweh me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Salmos 139, do 13 e 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras do Criador, que faz todas as coisas. Jó 3:16. Ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Eclesiastes 6, do 3 ao 6. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, mas se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o feto vem em vão, e em escuridão se vai. As trevas cobrem o seu nome. Ele não viu o sol e nada conheceu. Todavia, tem mais paz e descanso do que o tal homem. Ainda que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão, o homem mais rico e sábio que já existiu. Ele é a melhor perspectiva que poderíamos ter sobre a vida. Um homem inspirado pelo Criador. Seu livro de Eclesiastes é sobre como a vida que todos desfrutamos atualmente é vaidade. É em vão, é correr atrás do vento. E nenhum prazer nesse mundo pode satisfazer a nossa alma, a não ser viver por aquele que nos criou e viver pela vida eterna que ainda virá. Segundo a ciência, um embrião é uma vida. Segundo a Bíblia, um embrião é uma vida. Aborto é satânico, é adoração a Moloque. Você está tirando uma vida inocente.
um pecado que aborrece o Criador. Minha mensagem final é essa. Se você fez e defendeu esse ato por achar que lutava por algo nobre ou por algum direito, sem informação você foi enganado. As mulheres também são vítimas dessa abominação. Seus filhos estão sendo tirados delas sem terem noção disso. Mais de 55 milhões de interrupções ocorreram no mundo entre 2010 e 2014. Em 2022 foram 44 milhões. E segundo a OMS, 73 milhões de interrupções são feitas todos os anos, sendo a maior causa de mortes, passando doenças como Covid-19 e câncer. Esses dados são assustadores. Cara, você fica mal só de imaginar. Todos esses pequeninos clamam ao Criador, e quem pratica e compactua com essa abominação terá que prestar contas. Abra os olhos, arrependa-se de todo o coração ao Criador, e ele te perdoará, porque Yahushua o Messias morreu pelos nossos pecados. E para você que ainda não se convenceu, eu tenho uma pergunta. Você já viu uma interrupção de perto? Eu vou deixar o vídeo sobre como funciona. Irei recomendar também o filme 40 Dias, O Milagre da Vida. É uma história real baseada no livro chamado Unplanned, a autobiografia de Abby Johnson, uma diretora de clínica de interrupção, que defendia o ato até ver como era feito. Também vou pôr o link da cena e vídeo sobre o assunto. Paz a todos, gratidão por assistir e até o próximo vídeo.